A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e toda a sua família nessa manhã, amém? Aqui no Salmo 46, não é a palavra que eu vou falar, mas no Salmo 46 fala assim, ó: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Tá entendendo? Deus, ele quer que você fique quieto, que você se aquiete, que você confie nele, tá entendendo? E deixe ele resolver as coisas para você, porque para as pessoas que estão ao seu redor, tudo é fácil, tudo acontece fácil, né? Tudo acontece ligeiro, mas o seu parece que não acontece. É um impedimento, é a gente impedindo de um lado, é o impedimento do outro. E você está orando, você está buscando. E muitas vezes você diz que já não tem nem palavra mais para falar para Deus, para orar a Deus. Mas Deus entende a agonia do teu coração, Deus conhece o teu coração e conhece o gemido dele, tá entendendo? Então, se posiciona na presença de Deus em oração. Ora em espírito a Deus, caladinho ali dentro do teu quarto, que Deus vai te visitar em segredo e vai te abençoar. Vai honrar a tua vida, tá entendendo? Porque tem muito impedimento, irmão. Tem tanta coisa, irmão, que eu tenho orado, já faz anos que eu oro a Deus e não aconteceu ainda na minha vida. Não aconteceu porque não é porque eu estou andando errado, não é porque eu estou falando, não é porque Deus não quer me abençoar, não. E nem é porque o diabo também não quer. É porque não chegou a hora certa ainda de Deus fazer aquilo que eu estou pedindo. E muitas das vezes a gente fica ansioso, a gente quer que aconteça e Deus, se não aconteceu ainda, é porque Deus não quis fazer na tua vida ainda aquele propósito, mas Ele vai fazer. Na hora, Ele sabe a hora certa, Ele sabe o tempo certo. Às vezes as pessoas, que nem Abraão falou para Deus assim, Deus disse: Senhor, tu me fizesse uma promessa que eu ia ter um filho. E eu já estou ficando velho, minha mulher é velha. Esse dia aí eu fui para a guerra ali, quase que eu morria na guerra, tá entendendo? E o Senhor disse que ia me dar um filho. Ele duvidou ali, não foi que ele duvidou, ele fraquejou, porque todo homem é falho, irmão, todo homem é fraco. Abraão, por ser nosso pai na fé, ele teve a fragilidade dele também. Quando ele entrou no Egito, ele mandou Sara dizer que Sara era irmã dele, não era mulher dele, porque ele disse: se você falar que é minha esposa, eles vão me matar, tá? Eles vão ficar com você, porque era lema de Faraó fazer isso ali com os estrangeiros que iam para o Egito. Ele crescia os olhos na esposa da pessoa e as filhas que ele tinha, ele matava e ficava com as mulheres. Mas só que Deus não deixou que Faraó ficasse com Sara. Mesmo que ele pegou Sara como irmã de Abraão, pensando que era irmã de Abraão, por causa disso ele teve uma doença, uma chaga, ficou se coçando todo, tá entendendo? E ele depois teve que devolver Sara para Abraão. E quando Abraão saiu dali do Egito, ele saiu abençoado, porque ele abençoou Abraão, deu tudo que Abraão precisava e mandou Abraão embora, tá entendendo? Então, toda a situação que Deus cria, todo propósito é para abençoar você, para guardar você, é para dar livramento para você. Não é porque o diabo que impedir que Deus te abençoe, que o diabo não pode fazer isso. Satanás, irmão, ele cria situações para querer dificultar as coisas. Ele peleja, ele tenta porque ele é o diabo, ele é tentador. Mas ele não é abençoador, o abençoador é Deus. E quando Deus quer te abençoar, ele vai te abençoar. Por mais que você ache que está acontecendo algum impedimento, que está acontecendo alguma coisa ao teu redor, que não está chegando aquilo que você quer na sua mão, você não pode se desesperar. Você não pode sair dos propósitos de Deus. Porque Deus, ele sabe a hora certa de te abençoar. E o inimigo não vai impedir isso de acontecer. O que Deus quer é que você esteja sempre em comunhão com Ele e com união com seus irmãos, concordando, porque a palavra de Deus diz, irmão, que não anda dois juntos se não tiver de acordo. Se você não tiver de acordo na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, se você não tiver de acordo com as coisas às vezes demoram para um impedimento que impede de Deus te abençoar, porque Deus não é Deus de picuinha, Deus não é Deus de intriga, Deus é Deus de comunhão, de união, tá entendendo? Aonde tem união, o Espírito Santo opera. Ele fala lá em Gênesis, no capítulo 28, 15, que ele diz que esse que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que tu for. Por onde você andar, por onde você for, Deus vai estar contigo, Deus vai estar te guardando, vai estar te protegendo, que Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar sozinho. Mas você tem que confiar e tem que acreditar na palavra que Deus manda, fala para você, você tem que acreditar e guardar no seu coração. Eu tenho que guardar, você tem que guardar, a gente
ter essa obediência diante de Deus, que Deus se agrada da obediência. Nem Jesus foi obediente, a palavra de Deus diz, e obediente até a morte de cruz, tá entendendo? Mas tem muitas coisas que estão acontecendo que às vezes você não entende o que é. Às vezes você não sabe o que é, irmão. Tem muitas coisas que acontecem na minha vida, tá entendendo? Que eu não sei, não entendo, e eu fico querendo entender, e Deus não me dá aquele entendimento, e eu peço a Deus, eu oro, eu busco a Deus, tá entendendo? Mas Deus fica assim, fica aquietado, tá entendendo? Fica quieto. Deus manda a gente se aquietar, porque Ele está agindo. No mundo espiritual estava havendo uma batalha a favor da tua vida que tu nem imagina. Porque se não fosse essa batalha espiritual para te proteger, para te guardar, talvez você não estivesse nem em cima dessa terra mais. Mas Deus, Ele dá livramento, Deus guarda, porque o inferno, quando ele se levanta para querer pelejar, para querer atrapalhar, ele se levanta e vem, mas só que os anjos de Deus também se posicionam para te proteger, para te livrar, para te guardar, porque você vive na presença de Deus. E Deus nunca vai perder, irmão, para o inimigo. O que faz muitas vezes as pessoas desistir dos propósitos de Deus, entendeu? É porque se cansa de ver o tempo passando às vezes, ele diz, estou ficando velho, estou ficando cansado e as coisas não acontecem, mas vai acontecer, irmão. E quando acontecer, você ainda vai viver muitos anos, longos anos de vida para frente, com saúde, na presença de Deus, está vindo gozando daquela bênção e daquela vitória que Deus colocou na tua mão. Porque é isso que a palavra de Deus fala para a gente aqui. Não estou falando coisa aqui, tá entendendo, para enganar você, para te mentir você não, para mentir para você não. Estou falando que a palavra de Deus garante, pela palavra de Deus, a vitória na tua vida. Porque Deus quer que você viva uma vida abençoada aqui, que nem Jesus disse, é 100 vezes mais aqui e no futuro a vida eterna, tá entendendo? Você vai ter 100 vezes mais aqui, você vai ter tudo que você precisa aqui e no futuro você vai ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então não tema não. Se você está bem, está aí na sua casa, você não está passando fome, você está comendo, você está dormindo, você está trabalhando, você está lutando, está com saúde, é porque Deus está te guardando, está te protegendo. Então confie em Deus. Não desista dos seus objetivos não, não desista daquele propósito que você botou na mão de Deus, que Deus nunca vai deixar de escutar uma oração do filho dele. A oração do justo vale muito em seus efeitos. Então Deus nunca vai deixar de ouvir tua voz, deixar de ouvir teu clamor. É o inimigo que quer convencer você que Deus não está te ouvindo, que Deus não está vendo o que está acontecendo, Deus está vendo tudo. Deus vê tudo. Todo dia que Ele te dá uma respiração para tu respirar na presença dEle, Ele sabe do que vai acontecer nesse dia, Ele sabe de tudo. E Ele já está com os anjos posicionados, porque se o inimigo armar qualquer cilada, qualquer armadilha para te derrubar, ele vai de encontro lá para derrubar por terra toda a levante do inferno. Então confia em Deus. E aqui no Salmo 133 é um salmo que fala para a gente viver nessa comunhão, nessa união. Quando ele fala em comunhão, ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Os irmãos, é todos os irmãos, irmão. Não importa a congregação que ele esteja, o ministério que ele esteja, se ele é crente, se ele é selado com o Espírito Santo, se ele é batizado com o Espírito Santo, tem a presença de Deus na vida do irmão, ele é nosso irmão, irmão. A igreja, Jesus vai juntar tudo no dia que ele vier buscar, ele vai juntar tudo. E a palavra de Deus diz que as almas de Deus estão em vários lugares, sendo cuidadas, está entendendo, por Deus. Não é só no ministério só. Agora Deus vai juntar tudo num lugar só, no dia que ele vier reunir para levar a igreja da terra, ele vai reunir tudo num canto só, porque Deus sabe como é reunir. Deus sabe como fazer um curral para reunir todas as suas ovelhas ali, está entendendo? E todas elas vão vir contra ele, porque sabe que o Espírito Santo vai conduzir ela à presença dele, está entendendo? Então, não precisa você ficar preocupado, não precisa ficar nervoso com essas coisas. No Salmo 133 diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, tá entendendo? Você vê aqui que o homem quando vive em união, em comunhão com Deus, com seus irmãos ao seu redor, com a sua família, com o pessoal onde você trabalha, na sua igreja, aonde você vai, irmão, você tem união, tem comunhão, tem paz, tem alegria no seu coração. A palavra diz que é como o óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e dali vai para a orla do vestido, tá entendendo? Então, é um óleo do Espírito Santo,
É como você receber uma porção do Espírito Santo na tua vida e descer do alto da cabeça até a ponta dos teus pés, para te limpar, para te curar, para te sarar, para te fortalecer, para te animar, tá entendendo? Para deixar você cheio de vigor para fazer a vontade de Deus. No verso 3 diz assim, ó, o Senhor que fez os céus e a terra te abençoe, glória a Deus, desde agora e para sempre. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe. E no verso 3 do 133 diz assim, ó, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenará a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Está entendendo? Deus, irmão, já ordenou a bênção e a vida para sempre na tua vida, aí nesse lugar que você está, nessa cidade que você mora, nesse trabalho que você vive, no lugar que você estiver agora, Deus já ordenou a bênção e a vida para você. E a morte foi expulsa, foi banida desde o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário e tomou o domínio dela, tá entendendo? Hoje o poder da vida e da morte está na mão de Deus. Então Deus nunca vai perder para o inimigo. Deus nunca vai deixar o inimigo derrotar um servo dele que é fiel a ele, que busca ele e que anda na presença dele. Então confia em Deus, permanece firme, lutando, porque a tua bênção já chegou aí na tua mão. E logo, logo você vai estar tomando posse dela e se alegrando na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus e eu quero orar por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, Pai, toma a vida dessa mulher que parou para escutar esse vídeo. É um vídeo simples, meu, uma palavra, meu Deus, que vem, meu Deus, do coração do teu servo, meu Deus, que o Senhor colocou no coração do teu servo para passar para esse irmão, para essa irmã. Que o Senhor abençoe ela, Pai, que o Senhor guarde ela, cure ela, liberte ela, Pai, de qualquer perturbação, de qualquer angústia, de qualquer tristeza. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, por essa família, Pai, por esse homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá um livramento a ele, para o teu nome ser glorificado, Pai. E abençoa, Pai. Faz com que ele tome posse da tua bênção nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.